Negociação avançada no Vasco. Balanço financeiro tem como receita a maior da história. Dívida ainda é preocupação. Vamos falar sobre a partida de hoje entre Operário e Vasco pela terceira fase da Copa do Brasil. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia feriadão, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo. Importante para o nosso trabalho, importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela inscrição. Lembrando, vai fazer aquela fezinha hoje na vitória do Gigante? Não perca tempo, na Alfa está pagando 2,29. Faça sua aposta com responsabilidade. Lembrando que é para maiores de 18 anos. A Alfa está sempre um lance à frente, em parceria aqui com o BTB Esporte. Link no primeiro comentário fixado, seja Alfa você também. Quero saber a sua expectativa para esse jogo de hoje, importante jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que essa classificação vale mais aí de 2,6 milhões, né, e também a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Ano passado, neste mesmo dia, 1º de maio, o Vasco empatava com a equipe do Fortaleza por 0-0 na Arena Castelão, na estreia do técnico Rafael Paiva no comando técnico do Vasco. E hoje, né, diferente, o Vasco também já enfrentou essa equipe do Operário pela Série B do Brasileirão, né, como não lembrar da Batalha de Ponta Grossa, onde o Vasco venceu de virada por 3-2, né, assistência do Figueiredo, gols do Alex Teixeira. E eu pergunto, torcedor, expectativa para o jogo de hoje? O Vasco buscando uma vantagem fora de casa, deixa o jogo da volta mais tranquilo, até mesmo por conta da sequência do cruzmaltino. Com isso, o técnico interino Felipe Loureiro pode contar com algumas peças considerado reforço para o elenco, né? O volante Tietê, que retorna após ter ali umas situações em relação a problemas familiares, né, com o filho recém-nascido, retorna ao elenco, está à disposição. Lucas Piton na lateral esquerda e também o técnico Felipe Loureiro, ele pode contar com o atacante Adson à disposição para a ponta do time cruzmaltino. Mas a provável escalação, né, o time inicial, os 11 iniciais aí do Vasco, pode ser o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Jair, aí tem a opção do Tietê, quero saber a sua opinião, Coutinho meio campo, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Essa é a provável escalação. Ele tem ali como uma peça de reposição para o segundo tempo o Adson, para dar mais um oxigênio para a equipe do Vasco. E também o Tietê, ele pode utilizar também no segundo tempo no lugar do Jair. Daqui a pouco vai sair a escalação oficial, que você vai acompanhar aqui na tela do BTB Esportes. Vamos conversar bastante na nossa transmissão, conto com a sua moral, com a sua participação. Por isso, não é inscrito, já deixa a sua inscrição garantida e ative o sino das notificações para você acompanhar todos os detalhes da partida aqui no BTB Esportes. Bom, mudando de assunto, falar aqui sobre agora o adversário. O Operário, né, que passou nos pênaltis contra o Humaitá na primeira fase e na etapa seguinte eliminou a Tombense ao vencer por 1-0 em Ponta Grossa. O atual campeão paranaense não vem de um bom momento, principalmente na Série B do campeonato. São 4 jogos sem vencer, 3 derrotas e um empate na sequência. A última vitória da equipe do Operário foi por 2-1 sobre o Criciúma na primeira rodada da segundona, né? O técnico Bruno Pivetti talvez não conte com o volante Fran Sérgio, experiente, e volante Fran Sérgio é uma das principal dúvida da equipe do Fantasma. A provável escalação: Elias, Diogo Matheus, Alan Godoy, Joseph Gabriel, Jaci, o Bochilha, o Rodrigo Rodrigues e o
me engole, portanto, é a provável escalação da equipe do Fantasma. Mudando aqui de assunto em relação ao pré-jogo, aliás, lembrando que hoje a arbitragem é de Anderson Daronco, né? Que Deus guarde, proteja aí o Vascão, porque a gente sabe como é que é e também, né, o Daronco não vem a querer ser o protagonista do espetáculo. Passando aqui, galera, vamos falar sobre treinador. Negociação avançada no Vasco em relação a Fernando Diniz. O jornalista André Hernan trouxe essa informação com mais detalhes. As partes já alinham todo o planejamento em relação à questão financeira, a parte salarial, o projeto para a temporada do Vasco, se tratando Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão, e também alinham a questão de reforços para a janela do meio do ano. Bom, tudo deve se concretizar, a expectativa é que nesta sexta-feira já esteja tudo 100% alinhado e Fernando Diniz pode ser aí o novo treinador do Vasco, e tudo indica ser anunciado a qualquer momento. A partir dessa sexta-feira já há uma expectativa para ter um desfecho em relação ao futuro treinador do Vasco. Bom, vamos aguardar, tendo alguma novidade sobre Fernando Diniz, acertando com o Vasco, fechando. A gente vai trazer em primeira mão para você naquele plantão urgente. O fato é que está tudo bem encaminhado, bem alinhado nas partes, tanto do lado do Vasco. O Fernando Diniz se vê otimista e tem aí bons olhos para, pela segunda vez, comandar o elenco do Vasco. A gente vai trazer na nossa transmissão, até mesmo aí durante a transmissão, vamos conversar bastante sobre Fernando Diniz, o time que ele treinou outrora na sua primeira passagem, o seu retrospecto como treinador pelo Cruzeiro, São Paulo, Seleção Brasileira e também pelo Fluminense em 2023, para a gente estar trazendo mais informação para você. Vamos tratar um assunto agora importantíssimo sobre o balanço financeiro cruzmaltino, né? Fazer aqui um resumão para o torcedor. A gente sabe que foi ali um edital com quatro páginas, ainda não passou por uma auditoria, mas o Vasco entregou aí no dia de ontem o seu resumo, o seu balanço financeiro, com uma informação importante sobre receita. O Vasco teve a receita bruta de 299,9 milhões em 2024, isso foi 25,7 a mais do que 2023, e além disso o clube conseguiu 173,9 em venda de jogadores. Somando tudo, a Vasco SAF teve uma receita total de 473,8 milhões, a maior da história do clube, né? As fontes principais receitas: direitos de TV, 95,1 milhões, patrocínio e marketing, 58,8 milhões, programa sócio-torcedor, 53,6 milhões, cresceu bastante, bilheteria, 30 milhões, receita de competições, 51 milhões, né? Copa do Brasil, Brasileirão e tudo mais. Fontes das principais receitas, né? Direito de TV, patrocínio. Bom, basicamente aí a maior receita da história. O que preocupa ainda, um ponto preocupante, é a situação financeira. A dívida no total passivo de 1,18 bilhão apresentado pela diretoria no balanço, né? Inclusive a dívida, o patrimônio líquido, a diferença entre o que tem e o que deve é de 703,9 milhões. O clube ainda está no negativo em relação à questão do valor patrimonial. É uma situação, obviamente, que é preocupante em relação ao balanço financeiro sobre o valor patrimonial, a dívida, né, de 1,18 bilhão. O que a gente pode tirar de positivo é a receita que foi a maior da história, né? E basicamente aquilo que, conferindo, né, a gente trouxe essa notícia ano passado que o Vasco estimava essa receita aí na casa dos quase 500 milhões. E para esse ano também, em relação à bilheteria, à venda de jogadores, a negociação só, a expectativa da venda do Ryan
na casa dos 100 milhões. Então muita coisa pode acontecer esse ano em relação à parte financeira. Sobre dívida, a saída, né, que muito se fala em relação à venda, né, a venda da SAF, para você poder equilibrar essa questão das dívidas. Tem também a questão da recuperação judicial, que está em pauta. Tudo isso a gente vai estar trazendo para você, e é o que falávamos desde a live da demissão do Carille. O Vasco precisa mostrar para qual caminho vai, principalmente na questão financeira, para dar uma satisfação ao torcedor cruzmaltino. Galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado pelo seu like, até daqui a pouco na transmissão. Um abraço, BTB Esportes em todos os lugares.